Aqui é o Adriano e hoje vou falar das contratações, das últimas 5 contratações que eu fiz no mercado secundário para preencher as lacunas que eu tinha na Challenger Europe, na Champion Europe e também na Global All-Star Divisão 4, aqui nas Game Weeks da Sorar. Então, estes foram os últimos 5 jogadores que eu contratei. Eu tenho aqui na Sorar Data, fica aqui melhor exemplificado estes 5 jogadores que eu adquiri. E também outra coisa, eu tenho uma lista de scouting, ou seja, muito tempo de que eu dedico na parte de olheiro neste projeto. Eu tenho aqui jogadores para Sub-23, para Champion Europe, para Challenger, e isto são filtragens que eu fui fazendo aqui na ferramenta Sorar Data, para encontrar os melhores jogadores a nível de custo-benefício. Todos sabemos que a Sorar, de um modo geral, as cartas estão elevadas, estão com preço elevado. Ainda assim, há lacunas e há a possibilidade de contratar jogadores abaixo de 0.1 Ethereum, jogadores de qualidade, atenção, não estou a falar de jogadores suplentes ou jogadores duvidosos, estou a falar de jogadores com qualidade e sim, de um modo geral tão baratos de acordo com os valores que estão no mercado. E o que eu quero dizer com isto é que num próximo vídeo eu vou dar-te, basicamente, oferecer-te estas oportunidades, tempo que eu dediquei até selecionar os melhores jogadores, e depois, possivelmente, daqui a 2 dias ou 3 eu faço um vídeo a mostrar-te todos estes jogadores que tu podes adquirir, e são muitas opções. Ok, vamos voltar então ao assunto do vídeo, que é falar das contratações que eu fiz e que eu estou muito contente por ter no meu plantel e que vão-me ser muito úteis a partir do momento que começarem as ligas europeias a funcionar, ok? Eu neste momento estou focado especialmente na Champion Europe, na Challenger Europe e na Global All-Star Divisão 4. Estou a deixar um pouco de lado o Champion Ásia e o Champion América. Então vamos lá, todos os jogadores que estás a ver aqui, eu estou a apontar com o dedo, mas na verdade é o rato que estás aí a ver, estão abaixo de 0.1 Ethereum e foi com paciência até encontrar as melhores oportunidades. Sem pressa, vai sempre surgir oportunidades e neste caso, por exemplo, o Thierry Correia, vamos começar por este, eu até fiquei arrependido pelo preço aquele que eu adquiri, porque depois mais tarde veio-se a comprovar que outros treinadores conseguiram adquiri-lo por menos Ethereum. Enfim, não considero que sejam erros, eu achava que estava a comprar a um bom preço, mas como as cartas nesta altura, estas cartas de ligas europeias não têm uso, têm tendência a baixar e nem sempre vou fazer os melhores negócios. Em todo o caso, eu acredito que a longo prazo depois estes jogadores vão rentabilizar. Ok, então porque é que eu adquiri aqui o Thierry? Por várias variantes que eu te vou explicar já. A primeira delas tem um bom bónus, tem um bónus interessante, tendo em conta que já não é carta da época. Não sei se sabes, as cartas da época dão 5% de bónus, mas esses 5% de bónus desaparecem a partir do momento que vem a época seguinte. Portanto, neste caso, tendo em conta que é da época de 19-20, essa questão já não se coloca. Portanto, eu considero que foi uma carta, e é uma carta que tem um bom bónus, ok? Mas, aqui, se formos ver aqui o Thierry, e isto depois tu podes comparar com outros jogadores, basta vir aqui assimilar players ou scout. O Thierry para a Champion Europe, tendo em conta que ele está no Valência, portanto está entre as 5 ligas principais, está na Champion Europe na Sorar, para um defesa de Champion Europe está uma média de preço muito interessante. Isso depois tu podes ver e podes comprovar pelos teus próprios olhos. É muito raro encontrares um defesa de Champion Europe sub-23, ainda por cima, atenção. Este foi outro pormenor que me fez contratar o Thierry. É muito raro conseguir este valor. E depois ele, como podes ver aqui nos últimos 5 jogos, fez 100% dos jogos, nos últimos 15, 87 e nos últimos 40, 75. Depois outra coisa que eu analiso para contratar o jogador, neste caso já o contratei, não é? Como tu sabes,
eu faço aqui no Price Graph a longo prazo, ou seja, em agosto de 2020, que é a altura em que começa mais ou menos a Liga Espanhola, ali em meio de agosto, inícios de setembro. E vejo o preço é que ele saiu, estás a ver? O desenvolvimento do preço do jogador, neste caso está em Ethereum, mas já te vou mostrar em euros. Portanto, ele depois ficou muito valorizado, aqui não seria uma boa altura para comprar, e agora tem vindo a descer, e eu comprei aqui nesta zona. Portanto, eu acredito que estou a comprar um jogador que já desvalorizou consideravelmente, poderá vir a desvalorizar mais, não é? Isso eu não sei, mas que eu acredito que depois, com a utilidade da carta, depois poderá voltar a este preço, ou possivelmente até, se for titular, continuar a ser consistente, poderá vir a subir. Portanto, a intenção sempre da contratação do jogador é a sua valorização, não é? Para possivelmente vender mais tarde. Okay? E que nos dê utilidade e que dê para ganhar Ethereum ou até outras cartas nas competições. E ainda aqui sobre Thierry Correia, outra coisa que me fez comprar o jogador é aqui no SofaScore. Eu venho sempre aqui a analisar isto. Ele foi contratado ao Sporting por 12 milhões, portanto já é uma quantia considerável. Portanto, foi uma aposta relativamente forte do Valência no lateral direito. Depois aqui fez 74 minutos em média por jogo, sendo que participou em 29 jogos e 25 deles entrou a titular. O que é que eu vejo mais? Vejo aqui no Flash Score, aqui vejo, pronto, se confirma o número de jogos efetuados, 29, e aqui nas National Teams, né? Como podes ver, ele tem um histórico muito bom no que toca a escalões jovens na seleção. Portanto, eu já o conhecia, mas eu costumo fazer esta análise para jogadores que eu não conheço, para ver se têm potencial, né? Porque quando vão à seleção, são jogadores com escola e com maior potencial do que um jogador que nunca foi às seleções. Às vezes acontecem alguns jogadores que só começam a explodir mais tarde, a partir dos 21 anos é que começam realmente a explodir. Acontece em alguns casos, não são muitos. Olha, estou-me a lembrar do Kanté, acho que o Kanté da França, curiosamente, deixa-me ver se o Kanté, acho que o Kanté só começou a explodir mais tarde. Eu não sei se ele tem internacionalizações pelas seleções jovens. Aqui não me fala disso, estás a ver? Aqui não fala disso, só fala da seleção A, a seleção principal. Eu acho que ele não teve internacionalizações nos escalões jovens. Enfim, é só uma parte, mas o que quero dizer é que normalmente os jogadores que vão aos escalões jovens das seleções têm mais potencial, do modo geral. Então esta foi a minha primeira contratação de verão, que é para quem está cá em Portugal, obviamente. Para quem está no Brasil é diferente. Esta foi a minha primeira contratação. Eu confesso que podia ter esperado mais, acho que me precipitei um pouco. Se formos ver aqui Thierry Correia, a seguir à minha compra, que foi onde é que ela está? Aqui abaixo. A minha compra foi esta carta aqui, 0.078, como podes ver. A venda anterior tinha sido ao mesmo preço. Eu achava que estava a comprar bem porque a minha carta é mais antiga e tem mais bónus que esta, e na verdade depois houve aqui várias contratações por um preço inferior àquilo que eu adquiri. Portanto, de certo modo é bom para ti que estás a ver este vídeo, se estiveres interessado em comprar um defesa que faz minutos, que é titular, que ainda por cima entra na competição sub-23, está aqui em defesa. Eles estão a vendê-lo a estes preços aqui, mas na verdade as vendas efetuadas estão bem abaixo. Portanto, é uma questão depois de negociares com o treinador e poderás até conseguir um melhor negócio que eu, acho que sim. Tendencialmente eu acho que as cartas no próximo mês vão descer. Estou a falar de cartas para as competições europeias. Para a Champion América, de Champion Ásia é totalmente o inverso.
porque está a todo o vapor essas competições, estão a surgir leilões e é diferente, ok? Estou só a mencionar para as ligas europeias. E voltando, eu acho que possivelmente as cartas poderão descer um pouco para depois, com a utilidade, com a vinda das ligas europeias, voltarem a subir novamente. Então vamos aqui encerrar o ativo Thierry Correia, que eu considero um ativo, é uma empresa para mim, para além da parte de entretenimento do jogo, não é? Agora, esta época, certamente vou ver mais jogos do Valência, porque está lá um jogador da minha galeria, né? Agora voltando aqui às minhas contratações. Depois tenho aqui o Irame Souza. Atenção, eu estou aqui a dar este lamiré geral das minhas contratações para simplesmente partilhar a minha jornada. Claro que tu podes comprar estes jogadores se também considerares, enquanto técnico, enquanto treinador, que são boas contratações. Mas o intuito deste vídeo é mesmo espontâneo, bate-papo espontâneo, e partilhar aqui os meus erros, os meus acertos, enfim, vamos em frente. Depois a próxima contratação foi o Irame Souza, também tem histórico nas seleções jovens, neste caso da França, tem uma carta com 5% de bónus e foi uma excelente contratação. Ele jogava no Nantes, mas eu vi aqui através do Flash Score esta informação importante, que ele foi para o Watford. O Watford estava na Premiership, na segunda liga inglesa, e foi promovido à Premier League. Portanto, eu vi a excelente oportunidade de ter um jogador da Premier League. É de verdade que a Watford ainda não está licenciada na plataforma da Sorar, mas ainda assim a Sorar consegue abranger a Premier League, assim como tens o caso do Bruno Fernandes e agora mais recentemente do Pogba, são jogadores do Manchester United. O Manchester United não está licenciado na Sorar, em todo o caso esses jogadores pontuam no SO5, portanto eu vi aqui a excelente oportunidade de ter um jogador na Premier League que também vai ter utilidade, vai ser uma carta com utilidade. Portanto eu vi que foi um jogador muito útil para o Nantes. Vi também vídeos no YouTube do jogador e parece-me um jogador com potencial. Portanto foi uma aquisição a 0.075, mais uma vez abaixo de 0.1 Ethereum. E pronto, foi a análise, foi a mesma aqui no Price Graph. Percebi que de um modo geral o jogador estava desvalorizado, tendo em conta a qualidade que ele tem. E como podes ver aqui, a média de preço está a 0.1 Ethereum e eu consegui bem abaixo disso, 0.075, portanto foi um excelente negócio. E fica aí mais um jogador também, se tu quiseres explorar e ver se vale a pena. Depois o próximo jogador foi o Alex Kral. Eu confesso que andei muito tempo a namorar este jogador até conseguir pelo preço que eu queria. Acho que foi mais um ótimo negócio de paciência. Este jogador já... Eu vou-te clicar aqui para tu veres. Eu comprei a 0.093, como podes ver aqui. E o que eu estava a dizer, este jogador já vai à seleção A da República Checa, inclusive no Euro podes acompanhá-lo. Ele é visto como uma grande promessa na seleção checa. Ele joga no Spartak Moscou, portanto na Liga Russa, portanto pontua no SO5 e basicamente ele fez a época toda a titular. Olha aqui, 29 jogos, iniciou 28, uma média de 83 minutos por jogo. Um jogador com muito potencial. Foi adquirido pelo Spartak Moscou por 12 milhões, como podes ver aqui, portanto já foi uma boa aposta. E agora inclusive fala-se do interesse do West Ham. Eu vi isso aqui eu até posso escrever aqui, Alex Kral. Eu costumo fazer isto, Alex Kral rumores, vá. Metes em inglês e o melhor site para isto é o Transfer Market, mas não está aqui. Está aqui, desculpa. E fala-se aqui do interesse do West Ham. Estás a ver aqui, o interesse do West Ham a 4 de junho. Possibilidade de transferência 88%. Portanto, parece-me bastante provável que este jogador também vá para a Premier League. E mesmo que não vá, se ficar no Spartak Moscou, vai-me ser muito útil.
para pontuações. É óbvio que se ele for para o West Ham, muito provavelmente a carta vai valorizar e eu tenho a possibilidade, se quiser, de vender o jogador ou simplesmente deixá-lo na minha galeria a fazer pontos. Enfim, ainda não sei, vamos ver, isto também não passa ainda de rumores, mas há essa possibilidade do Alex Kral ir para a Premier League. E pronto, fica aí outra opção também, se quiseres espreitar, fazer as tuas pesquisas no Flash Score, no Sofa Score, aqui do Alex Kral, e ver, pode ser uma boa contratação para o teu plantel também, se assim o considerares. Isto aqui, eu não sou ninguém, eu cometo os meus erros, eu estou a aprender e também não estou aqui para dar nenhum conselho de investimento. Depois a quarta contratação foi aqui este pequenote, eu chamo-lhe pequenote, mas olha que ele tem muita criatividade, muito drible no seu jogo. É o Mitchell Van Bergen, okay? Ele joga no Heerenveen, para avançado. Eu considero que comprei barato, não é fácil, ainda por cima é sub-23, ok? Comprei a 0.080, vamos aqui espreitá-lo. Ele sai numa média de 0.108, portanto eu comprei bem, eu considero que comprei bem. Pronto, fiz aquela pesquisa toda, negociei com treinadores no Discord, até conseguir esta contratação, que eu acho que foi boa, 0.80, acho que é esta aqui. Esta venda aqui foi absurda, não sei, também não sei, às vezes há aqui coisas que acontecem um bocadinho estranhas, mas a verdade é que alguém pagou isto por este jogador. Já agora estou curioso para ver, não vai aparecer aqui os bónus da carta, vai, ainda se tivesse 10% de bónus eu tentava compreender aqui esta aquisição, mas nem é o caso. Voltando, onde é que a gente estava? Aqui. Pronto, eu comprei aqui a 0.080, já houve aqui uma compra bem acima, portanto nem sempre erro, né? Às vezes acerto. E pronto, é um jogador, posso mostrar aqui, Mitchell Van Bergen, acho que ele jogou a época toda, já sabia, tem 21 aninhos, ainda me vai fazer mais duas épocas ou 3 ali na competição sub-23 da Slorada. Vamos ver aqui o Mitchell Van Bergen. Ele também tem escola da Holanda, dos escalões jovens, também fez, isso foi uma coisa que me fez optar por ele. Face todos estes jogadores que eu tenho aqui, que são muitos, e a vontade era de comprar todos, mas não pode ser. Às vezes, por exemplo, este Pavlidis aqui, andei muito tempo a namorá-lo, mas não consegui aos preços que eu desejava, e então, olha, fui para o Mitchell Van Bergen e, como podes ver, 32 jogos, iniciou 32, 85 minutos. Se ele continuar no Heerenveen, certamente que vai continuar a dar muitos frutos e muitos pontinhos aqui para as minhas competições. Se for para um clube melhor, tenho sempre aquele receio que o jogador possa não ser titular logo e possa não pontuar aquilo que eu desejaria. Eu espero que ele se mantenha pelo menos mais uma época aqui no Heerenveen, que é uma equipa mediana aqui do campeonato holandês. Vamos ver, eu já tinha feito esta análise, mas quero ver em que lugar é que eles ficaram aqui na época passada. Ficou um bocadinho abaixo do meio da tabela, mas é uma equipa mediana do campeonato holandês, uma equipa interessante. E pronto, então este foi mais uma contratação abaixo de 0.1 Ethereum. E por último temos aqui o Maxi Gomes, mais um jogador do Valência, okay? Eu acho que os jogadores do Valência, do modo geral, estão abaixo daquilo que eles valem. Eu até te posso mostrar aqui um jogador incrível, que é o Solar. O Solar, este gajo
Olha para isto, este jogador é absurdamente poderoso. Está ali 0.2 Ethereum em média, mas tu consegues negociar isto, consegues baixar isto. Pelo menos é o que eu ando à procura. Eu ando à procura aqui que este jogador baixe, porque isto é uma máquina. Mas o que eu estava a querer dizer é que um jogador que faz isto, e de Champion Europe, 0.2 Ethereum, acredito, é muito pouco para aquilo que está a acontecer agora com a Sorare, com o valor das cartas, ok? Está mesmo, pronto, já é um bom preço, mas se conseguires mais barato, melhor ainda. Outro exemplo de jogador que eu considero que está desvalorizado é o Guedes, também do Valência, Gonçalo Guedes. A média de preço a sair a 0.114, pontua bem, joga bastante no Valência. Estes 20%, isto aqui tem a ver com a seleção, salvo erro dele não jogar, da seleção portuguesa, não jogou nenhum jogo, por isso é que está ali a aparecer só 20%, mas ele tem uma média de 74 minutos por jogo no Valência, ok? É titular e... eu também estou aqui a namorar, estou a tentar ver se consigo comprá-lo abaixo de 0.1 Ethereum. Está aqui, por exemplo, alguém que eu conseguiu abaixo de 0.1 Ethereum. Isto com paciência, com calma, é possível. Olha, este, por exemplo, está aqui alguém a querer vendê-lo a 0.120. Não é ofensivo fazer uma proposta aqui de 0.095, por exemplo, a este treinador. Ou 0.090 até, pode aceitar. Agora, claro, por exemplo, este está aqui a tentar vendê-lo a 0.2. Acho que poderá até ser ofensivo para ele fazer uma proposta de 0.1, né? É por aí. Mas pronto, voltando aqui aos meus jogadores, que eu... onde é que eles estão? Aqui, last signings, voltando aqui ao Maxi Gomes. Este foge um bocadinho, é o último que eu queria falar, este foge um bocadinho às outras contratações, no sentido de já não poder entrar na competição sub-23. Ele atualmente já tem 24 anos, apesar daqui na carta dizer 23, ele atualmente já tem 24 anos, portanto na próxima época não o vou poder utilizar na competição sub-23. O que é que eu queria falar em relação a ele? É isso, para avançado considero um avançado da Champion Europe, atenção, para avançado Champion Europe considero que contratei um preço bastante interessante. Ele é titular no Valência, já vai à seleção do Uruguai, ok? E vamos aqui ver o que é que eu queria mostrar aqui. Maxi Gomes. Ignora aqui um bocadinho isto estas pontuações, isto tem a ver com a ida à seleção do Uruguai, ele não está a ser muito utilizado, ok, e por isso estas pontuações mais baixas. Eu na altura que eu adquiri estava tudo a verde, ok, e eu comprei a 0.092, não foi? Foi 0.092, a média de preço dele é 0.1 Ethereum, que ele está a ser vendido. E as últimas vendas tinham sido, esta tinha sido a última venda antes da minha, pronto, e eu considero que comprei bem. Não foi um super negócio, mas acho que foi um bom negócio, ok? Se formos aqui ver Maxi Gomes, isto é o Maximiliano Gomes, aqui está o meu player. La Liga, que é a Liga Espanhola, no ano passado, 31 jogos, 31 a titular, 87 minutos por partida. Não é um jogador com muito golo, fez só 7 golos para um ST, que é um jogador que joga atrás do ponta de lança. Poderia fazer mais, e apenas uma assistência. Estes dois parâmetros aqui eu não gostei muito, mas em todo o caso, se faz 87 minutos e é basicamente sempre titular,
tem que ser um jogador útil, e bastante útil para a equipa. E depois outra coisa, ele foi adquirido por 14 milhões pelo Valência, portanto também foi uma aposta forte, portanto eu acho que é um jogador que me vai ajudar a adquirir pontos nas Game Weeks e possivelmente chegar à zona de prémios de cartas, que é isso que se pretende. Ok? Então estas foram as 5 contratações do verão até agora. Como eu disse, eu acho que as cartas no próximo mês poderão desvalorizar, mas mais tarde vão voltar a subir. E já se consegue bons negócios nesta fase, se bem que com a entrada depois dos leilões, a partir do momento que começam as competições a decorrer, tendencialmente as cartas começam a ficar mais baratas. Portanto, se tu não estás focado, quero dizer, se não estás focado neste momento nas ligas europeias, estás focado na Champion América ou na Champion Ásia, que estão a decorrer e estão a todo o vapor, tu já estás a conseguir certamente boas oportunidades. Estão aí muitos leilões, está aí muito jogador e há sempre oportunidades, ok? Então estas foram as minhas contratações e num próximo vídeo eu vou então oferecer-te esta lista de jogadores e explicar os motivos desta seleção, sempre tendo em conta o custo-benefício, né? Estou sempre em busca de oportunidades de jogadores baratos e bons, que acho que é o que todos queremos, e com potencial de valorização. Então depois eu vou fazer esse vídeo e possivelmente fazer um vídeo com seleção de jogadores para Champion América, outro vídeo à parte para Champion Ásia e por aí vai, ok? Para ser mais organizado e porque eu quero nesse vídeo explicar o porquê da seleção daquele jogador, da escolha daquele jogador. Eu acho que isso é interessante também. E temos aí trabalho pela frente e vou partilhando aí conteúdo contigo para irmos juntos nesta aventura de treinadores virtuais de sucesso. Tchau, tchau.